Boa noite. Algumas localidades da Madeira têm sido assoladas por ondas de assaltos a residências e estabelecimentos comerciais. Aqui há uns meses era a freguesia de São Roque, no Funchal, a fazer parte das notícias pelas piores razões. Nas últimas semanas tem sido a população da Camacha, a freguesia do concelho de Santa Cruz, a andar em sobressalto. Insegurança, desânimo, medo e um sentimento de abandono são palavras que caracterizam o estado da população da Camacha. Já estou cá em cima há muitos anos. Não me esperava disto acontecer assim. A pessoa chega tarde a casa, sai cedo, nunca sabe se vai estar a chegar a casa com a casa aberta, tudo voto de vereados. As pessoas tinham andado aflitas, tinham pedido ajuda, até a junta de freguesia daqui a pedir ajuda à polícia. Um deles vinha também por um posto de polícia outra vez cá, que a gente tinha antigamente, onde as pessoas não se sentem seguras. Falo por mim também, porque ultimamente temos visto caras diferentes, zonas diferentes. Tem sido uma onda constante e a população está ficando assustada e teme que aconteçam coisas mais graves e tem medo de sair à rua. Assaltos que acontecem mesmo em plena luz do dia. Na Via Expressa, ali na Camacha, a 3:15 da tarde. Fui de costas e não me apercebi, não tive como reagir, porque ele me agarrou de costas, puxou-me o cabelo e virou-me ao contrário. Eu pedi-me dinheiro, eu disse que sei, e dava. Ia-lhe dar os 10 euros, por acaso tinha na carteira. Só que ele nem deu tempo que eu lhe desse o dinheiro. Arrancou-me a carteira e fechei-me com a carteira. Pois, entretanto, não passou o carro nenhum nesse momento. Nunca mais consegui ir andar a pé. Eu fiquei bastante traumatizada, porque levei mais de 2 meses de noite e adormecia sempre com aquela imagem à minha frente. Há alguns dias um assaltante morreu ao cair de um muro quando fugia da PSP, mas isso não travou a onda de assaltos. E são assaltos a moradias, a estabelecimentos comerciais, diz este proprietário que já foi assaltado 10 vezes. Uma vez foi ali na relota ali ao lado, uma vez fez churrasco ali, levaram as grelhas, tentaram assaltar pelo telhado e já roubaram ali coisas, às vezes uma distração, até o balde de leite eles levam, até a menta de escrever o quadro já chegaram a levar. Verdade. Prejuízos já foram alguns? Já mais 3 ou 4 mil euros de prejuízo. Sim. Porque já roubaram grades de cerveja, pacotes de macarrão. As portas também já estragaram? Já partiram o vidro, arrebentaram o gatar da casa de banho. Por enquanto não vemos solução nenhuma ainda. Continuam os assaltos? Que eu saiba, aqui, graças a Deus, foi no Natal, mas penso que ainda há assaltos por aí. Eu penso que o sentimento das pessoas é medo, receio. Há muitas pessoas que já têm medo de fazer caminhadas, há pessoas que têm medo de sair de casa. A situação já levou a população a fazer uma vigília para chamar a atenção das autoridades. Os residentes pedem o reativamento do posto de polícia que existia no bairro da Nogueira. Nós pedimos ajuda mesmo com o presidente. Ponha um posto de polícia cá em cima. Já há tempos, já deviam ter feito. Há muito tempo. O pessoal está a pensar em contratar pessoas, guardas noturnos, e é para os comerciantes ajudar a colaborar para ter esse serviço. Se assim for, penso que vamos ter um pedacinho de paz. E devia também ser reativado o antigo posto de polícia que existia? Sim, que a Camacha está sem nada. Não há polícias, não há bombeiros, não há nada. A solução do guarda noturno pode, na opinião deste comerciante, não ser a melhor. Há uma onda de insegurança. Eles falam por um guarda noturno não vai resolver, porque o guarda noturno é de noite e se ele está naquele lado, neste lado, eles fazem igual, eles vão controlar o guarda noturno. Podem estar a distrair lá e estar a saltar deste lado. Portanto, eu acho que o guarda noturno não há solução. Qual é, do seu ponto de vista, uma solução? Um posto de polícia, mas com rigor de dia e noite, vigias de dia e noite, porque também as pessoas são assaltadas de dias. Já aconteceu às 7 as pessoas virem para a mesa e ser assaltadas. A população diz insegura na Camacha, uma situação a que nunca tinham assistido. A segurança, ou neste caso, a falta dela, ocupa o interesse público desta noite. Em estúdio temos João Góis, comissário da Polícia de Segurança Pública, a presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Hélia Ascensão, Ricardo Vasconcelos, presidente da Casa do Povo da Camacha.
Pedro Gomes, Presidente da Junta de Freguesia de São Roque, e Paulo Alves, Guarda Noturno. Muito boa noite a todos que aceitaram aqui estar prontamente para falarmos desta questão, que não é única ou restrita a uma ou outra localidade, embora possa ter mais incidência num ou outro local num determinado momento. Sr. Comissário, eu começo por si. Esta falta de segurança está a crescer ou é uma sensação que não se justifica? Boa noite, Tana. Boa noite a todos os presentes e aos telespectadores que nos veem lá em casa. Agradecer em primeiro lugar o convite que nos foi feito para estar aqui hoje a falar deste tema, que é tão importante para nós, a segurança. E começar um bocadinho por aí. Portanto, o que é a segurança em termos objetivos e o que é a segurança em termos subjetivos. Aqui fala-se muito num sentimento de segurança que é apurado através da entrevista a pessoas que foram alvos de um crime. Ninguém, no momento em que é alvo de um crime, obviamente se vai sentir seguro. Mas a realidade é que temos aqui pessoas de Santa Cruz e da Camacha e inclusive houve foi uma manifestação, foi uma vigília de pessoas, não creio que todas tenham sido assaltadas, mas a sensação é que, de facto, neste momento, a Camacha está a ser alvo de mais assaltos do que era normal. Nós não desvalorizamos e temos os nossos registros e fazemos as nossas estatísticas criminais e acompanhamos de perto a evolução da criminalidade. E nós não desvalorizamos qualquer sentimento das pessoas e é aquilo que elas estão a sentir naquele momento de insegurança. O que é que dizem os números, concretamente? Porque esses normalmente não mentem. O que nos dizem os números, portanto, os números no geral na região autónoma da Madeira, dizem-nos que, a nível da criminalidade geral, vamos ter em 2023 um aumento, um ligeiro aumento, mas vamos ter uma diminuição na criminalidade violenta e grave. Realça ainda, estes números ainda vão ser lançados no relatório anual de segurança interna. Que vai ser apresentado até ao fim do mês de março. Exatamente, é lançado até ao final do mês de março. Portanto, aí serão os números oficiais de toda a criminalidade e não só a registrada pela Polícia de Segurança Pública, que é feito pela Direção-Geral da Política e Justiça. E, portanto, desse relatório a ser apresentado, teremos então os números oficiais. Na Madeira temos esta questão da Polícia de Segurança Pública ter responsabilidade de praticamente toda a segurança e faz a maior parte dos registros da criminalidade e que conseguimos ter já alguma percepção naquilo que é as nossas queixas recebidas e aquilo que é a evolução da criminalidade participada. Há números concretos em relação a esta localidade, a freguesia da Camacha? Nós fizemos um levantamento por esta ocasião da vigília na Camacha e verificamos que houve, de facto, um pequeno aumento na parte dos furtos. Esta é outra percepção que era importante haver mais rigor por parte dos órgãos de comunicação social. São furtos, não assaltos. Um furto e um roubo são coisas diferentes. Portanto, na Camacha, durante este ano, houve um roubo, que foi aquele que aquela senhora estava a falar ali na televisão, em que houve, de facto, uma situação mais violenta, que foi um puxão de uma carteira, portanto, e o roubo pressupõe violência. Um assalto também, como a própria palavra diz, pressupõe violência e é um roubo, e não é isso que está a acontecer. Portanto, este alerta, que também é feito através dos órgãos de comunicação social, e é por isso que nós pedimos sempre mais rigor, também não contribui para esse sentimento subjetivo de segurança. Portanto, nós não escondemos os números e nós não escondemos a realidade. E houve, de facto, um aumento nas questões dos furtos na Camacha. No início deste ano, portanto, nós tivemos uma média, o ano passado, de cerca de 6 crimes contra a propriedade por mês, e este mês, até meio de fevereiro, estávamos com uma média de 13. Portanto, dois meses e meio, estávamos com uma média de 13 crimes contra a propriedade, onde se incluía este roubo. Portanto, houve um ligeiro aumento. Desses aumentos estão identificados a maior parte dos suspeitos de praticarem estes crimes. Portanto, são situações... São repetentes? Muitos deles? São repetentes. Muitos deles são repetentes, têm muito mais do que um crime perpetuado e estão a ser acompanhados através das nossas equipas de investigação criminal, em coordenação com o Ministério Público, para serem apuradas as responsabilidades criminais, para serem dadas medidas de coação eventualmente restritivas da liberdade por continuidade da atividade criminosa. E ele perguntar exatamente isso. Algum destes suspeitos está ou ficou em prisão preventiva? De momento, não. Estes 2 suspeitos são 2 os mais frequentes. Temos um terceiro que também tem alguns crimes, mas principalmente 2 deles têm mais frequência de crimes. Ainda não foram dadas as respectivas medidas de coação. Ou seja, aquela premissa que diz que uma das medidas de coação
que é a privação da liberdade, deve ser aplicada para evitar a perpetuação do crime. Neste caso, sim, não acontece porque os crimes continuam a acontecer, sim, e perpetuados pelas mesmas pessoas. É um bocadinho mais complexo que isso, o nosso Código de Processo Penal. Também se assim fosse, não havia cadeias suficientes para tanta gente. Prevê, de facto, que uma das circunstâncias para atribuir a prisão preventiva seja a continuidade da atividade criminosa, mas não é só isso. Portanto, isso é um trabalho que depois caberá à autoridade judiciária, cabe ao Ministério Público, não cabe à polícia. A polícia, no processo em si, trabalha sobre a tutela, sobre a coordenação do Ministério Público, mas quem faz a promoção das medidas de coação e quem tem de fazer tem de ser a autoridade judiciária, e é um processo que nós tentamos não imiscuir, nem apurar qualquer responsabilidade. Eles terão a fazer o seu trabalho. Os tempos da justiça, às vezes, são mais longos do que aquele que as pessoas querem. O que nós fazemos sempre o apelo às pessoas é para não desistirem do procedimento criminal. Fazerem sempre a caixa. Estes crimes, que são crimes de furto, não é? São crimes de natureza semipública. O que é que isto significa? Significa que a pessoa tem de desejar o procedimento criminal por escrito, normalmente depois tem que assinar a queixa, para que aquela pessoa que perpetuou aquele crime tenha responsabilidade criminal. E tem que manter este desejo de procedimento criminal até o fim do processo. Que é isto que mais vezes as pessoas desistem, porque o processo às vezes é mais longo do que estavam à espera, mais moroso, poderá implicar alguma deslocação para ir prestar declarações, e então as pessoas acabam por desistir do processo, e é isso que nós apelamos que não o façam, que participem ativamente com a Polícia de Segurança Pública e com o Ministério Público na Procura da Justiça, e que nunca desistam do procedimento criminal. Hélia Ascensão, Presidente da Câmara de Santa Cruz, há relativamente pouco tempo, e de repente cai-lhe este menino nos braços, que é muita gente da Camacha a se queixar desta pequena criminalidade ao fim e ao cabo. Como é que a Câmara está a estudar esta situação e o que é possível fazer, tendo em conta que o posto de polícia não depende das autoridades regionais? É verdade, Tânia. Muito boa noite à Tânia, ao painel e a todos os telespectadores que nos acompanham lá em casa. E agradecer realmente a oportunidade de debatermos este assunto de uma forma alargada e que chegue a informação pertinente e relevante às nossas pessoas que nos veem a partir de casa. Uma nota prévia, que começamos esta discussão com uma reportagem sobre a Camacha, de dizer que temos também verificado algumas situações de furto, nomeadamente numa das freguesias maiores do concelho, o Canício, mas bem me recordo, acho que no dia a seguir à vigília reportava-se um furto, um roubo com recurso à arma branca em plena Praça do Povo. Aliás, no início deste programa fiz questão de referir que não são situações que são restritas a uma determinada localidade, claro. Antes fossem. Não são, estão espalhadas um pouco por toda a ilha, às vezes com mais incidência num ou outro local em determinados momentos. E claro que importa valorizar o sentimento que as pessoas nos transmitem, senão não poderíamos fazer um bom trabalho, e o clima de insegurança e de alguma intranquilidade tem sido recorrentemente reportado. Em termos de Câmara, em termos de município, tem-se falado largamente, e hoje temos aqui representado o Sr. Paulo Alves a representar os guardas noturnos. Ele, com certeza, terá toda a sua experiência a partilhar e um saber muito mais aprofundado do que o meu, mas desde que assumi esta pasta, o município de Santa Cruz, em 2002, quando assume esta competência que é delegada pelo Ministério da Administração Interna, que até então era quem orientava a atividade do guarda noturno, avançou com 4 licenças para 4 guardas noturnos. Esta vaga que se verificou em termos de licença de guarda noturno para a Camacha ocorre numa altura em que o guarda noturno que ali desenvolvia a sua atividade não sentia que reunia condições para continuar a operar. Reuniões de segurança, nomeadamente? Não necessariamente rentabilidade. Importa dizer às pessoas que esta atividade, quando é licenciada por um município, em termos de vencimento e de rentabilidade, não depende do município. São os contribuintes. São os contribuintes que escolhem, os moradores no que fundo, pagam adquirir o salário destes homens, destes guardas. E adquirem este serviço ao guarda noturno, que por sua vez inclui nas suas rotas a passagem e a verificação dos recintos que contribuem para a sua atividade. E realmente esta vaga surge precisamente porque o guarda noturno de então não sentia que havia condições para continuar a operar. E já está sem o guarda
noturno desde quando? Portanto, seria desde 2021. Portanto, estamos a falar de há 3 anos. E eu, quando peguei neste dossiê, como devem calcular, ainda em funções de forma interina, e a substituir o Filipe Sousa, que teve que se ausentar para efeitos de campanha, e começo a estudar o dossiê, percebo que, e eu na minha inocência pensava que o que o município tinha que fazer era alargar e duplicar o número de licenças. Lá está, em conversa com quem tem toda a experiência adquirida ao longo dos anos, percebe-se que não interessa para o município agora duplicar de um momento para o outro o número de licenças. Sim, preencher aquela vaga, mas também facilmente cheguei à conclusão que não era o guarda noturno que iria resolver esta questão da insegurança e da intranquilidade, nomeadamente numa freguesia, quer seja Camacha, quer seja Caniço ou outra freguesia qualquer do concelho. E claro, a quem é que está afeta a competência material da segurança? É o Ministério da Administração Interna, são as forças de segurança. E o que interessaria seria reativar o posto de polícia que já existia lá no bairro da Nogueira, por exemplo, sim, ou noutro sítio da Camacha. Mas se calhar ainda antes de passar realmente aqui à competência material das forças de segurança, às quais eu só tenho elogios a fazer, e não é porque o Sr. Comissário está aqui a integrar este painel, mas sou familiar e amiga de muitos agentes e testemunho em primeira mão o empenho, o profissionalismo destes homens e destas mulheres que, no fundo, são capazes de se lugar ao terreno e de identificar. Portanto, todos estes autores destes ilícitos... Esse trabalho está feito. Estão completamente são identificados. São as competências da PSP. Quer a PSP, quer os cidadãos já identificaram estes autores destes ilícitos. Eu, sinceramente, se me permite a opinião, eu acho que isto é um problema muito mais profundo do que um guarda noturno. Uma sede da Camacha, também se me permite fazer este parênteses, a sede do quartel dos bombeiros chapadores está a ser, neste momento, alvo de um investimento de cerca de 100 mil euros para criar condições para nós reativarmos as nossas forças de segurança, nomeadamente a nível de bombeiros, quando o risco assim se justificar, pretendemos reativar a presença dos nossos bombeiros no terreno. Estamos também a trabalhar no lançamento de uma empreitada de cerca de 1 milhão, uma empreitada de requalificação, adaptação e ampliação da esquadra da PSP, isto através de um contrato interadministrativo, lá está. Estamos a falar da esquadra de Santa Cruz. Uma esquadra de Santa Cruz que serve todo um território e que precisa de condições para trabalhar. E lá está, através deste contrato interadministrativo com a entidade que é materialmente competente pela segurança no concelho, fazer realmente fazer acontecer a execução desta empreitada e desta construção e desta adaptação deste edifício para melhorar as condições de trabalho destes homens e destas mulheres. Chegamos à conclusão que todas estas medidas estão a ser levadas a cabo. Se os recursos da PSP existentes à data até dão resposta, mas depois há aqui uma distância muito grande entre o serviço que a PSP faz e entrega ao Ministério Público e as medidas de coação que acabam por não ser aplicadas porque não existe celeridade. Mas se calhar o trabalho tem de ser feito antes de tudo isso, antes de acontecer o problema. O que é que está a originar estes furtos? Vou usar a palavra juridicamente correta aqui. O conhecimento que nós adquirimos do terreno, Tânia, diz-nos que estes furtos não estão a acontecer para matar a fome. Estes furtos estão a acontecer para matar o vício. Em termos de toxicodependência na região, e eu acho que também não é algo que seja exclusivo da região, porque eu acho que será a nível nacional. Houve aqui uma liberalização de alguns estupefacientes, nomeadamente pelo governo que acaba que está em campanha, não é, para ser substituído, e que vem facilitar o acesso a algumas drogas. E sentimos, eu diria que a nível regional e a nível nacional, o aumento do consumo e do tráfico de estupefacientes. Portanto, vamos a ver aqui em termos regionais. Considera que essa é uma das principais causas que está a levar a estes furtos? Eu acho que sim, mas depois se nem conseguimos aplicar medidas de coação que nos levem aos internamentos compulsivos e quando esses internamentos compulsivos acabam por acontecer, as unidades que dão resposta a esses internamentos também estão sobrelotadas, acho que há aqui realmente uma espiral de variáveis
que têm que ser tidas em conta quando nós abrimos esta discussão e quando queremos pensar de uma forma robusta e séria, atribuindo responsabilidades e tarefas a cada uma das entidades públicas que contribuem para um Estado social e de direito. Ricardo está mais diretamente ligado às pessoas da Camacha, é o Presidente da Casa do Povo, esteve, aliás, nesta vigília que foi organizada no início deste mês. Qual é o sentimento real da população e quais são as principais causas? Porque o Ricardo desloca-se muitas vezes por ali. O que é que vê? Nós, nesta reportagem, ouvimos alguns moradores falarem em pessoas estranhas, por exemplo. Quais são as reais causas que vocês apontam para este problema estar a aumentar? Boa noite, Tânia, e aqui aos restantes convidados, e obrigado pelo convite para estar aqui presente. É realmente um tema atual. Antes de responder diretamente à sua questão, gostava aqui de fazer algumas considerações prévias para que as pessoas percebam do que é que se está a falar e do que é que está em causa. Quando se fala, nós quando organizamos esta vigília, digo nós porque várias pessoas da população da Camacha participaram nesta vigília, há vários assuntos que têm que ser abordados. Nós pedimos mais e melhor policiamento, nós pedimos o guarda noturno e nós pedimos não à impunidade. São três situações que têm influenciado aqui toda esta questão. Mais e melhor policiamento. Atualmente é conhecida a falta de meios da PSP, quer meios materiais, quer meios humanos, e não é por estar aqui o Sr. Comissário, mas reconheço que há um trabalho dedicado e esforçado da PSP no sentido de tentar minimizar e mitigar esta falta de meios. Mais patrulhamento seria uma das soluções? Um patrulhamento de proximidade, uma presença mais presente, passa a redundância, seria importante para dar algum sentimento de segurança, porque a impunidade com que isto está a acontecer, e quando digo impunidade, é os mesmos indivíduos fazerem vários assaltos na mesma semana, 2, 3 vezes na mesma semana, como chegou a acontecer, passa uma mensagem para os delinquentes que são impunes e que podem fazer e que nada acontece. E, portanto, mais e melhor policiamento, não é impunidade no sentido, e como a Tânia falava há pouco, da promoção de medidas por parte do Ministério Público para decretar prisão preventiva para estes indivíduos que são reincidentes. Há destes indivíduos que são cadastrados e com um cadastro assim, com crimes que é preciso ter em conta e que são perigosos para essa natureza, dos crimes que já praticaram, e, portanto, tudo isto é preciso ser enquadrado. O guarda noturno não é a solução, mas é uma das partes das soluções. O guarda noturno, nós tivemos lá na Camacha, o último foi o Sr. Januário, que eu conhecia muito bem, mas era uma pessoa presente. Estacionava o carro em lugares, fazia rondas apiadas, e eu não posso concordar quando se diz que é uma questão de rentabilidade da segurança das pessoas. Não é mensurável a segurança e o conforto das pessoas poderem viver, não é mensurável com um termo de rentabilidade. Os guardas noturnos vivem consoante aquilo que recebem e o número de contribuições que têm. Eu sei como é que funciona o guarda noturno, porque a Casa do Povo da Camacha era contribuinte do guarda noturno, e eu sei como é que funciona o sistema do guarda noturno. Mas a população que nos ouve provavelmente não sabe. Contudo, com toda esta situação, eu em janeiro de 2023 estive numa reunião pública de Câmara, na Camacha, e alertei para esta situação em janeiro de 2023, para a situação da reposição do guarda noturno, porque já nessa altura havia uma escalada dos assaltos e da insegurança. A minha casa foi assaltada em maio de 2023. A casa do meu tio, que fica na mesma arruamento, foi feito um loteamento, foi assaltada também em maio de 2023. Eu apresentei queixa na PSP sobre essa situação. Ontem, nem de propósito, foi chamada à Esquadra de Investigação Criminal de Machico, que é onde está a divisão que investiga e que tem a jurisdição sobre Machico e Santa Cruz, para responder a questões que a senhora Procuradora
pedi que clarificassem, nomeadamente, se eu efetivamente confirmava a identificação do suspeito e se com certeza absoluta que era o suspeito que eu tinha identificado. Ora, de maio até esta data, esse indivíduo fez dezenas de assaltos na freguesia, ele e a sua quadrilha. Portanto, o guarda noturno, a presença por si só, é dissuasora. Porque aquilo são pessoas que vagueiam durante a noite e começam normalmente a sua atividade criminosa entre as 3 e as 4 da manhã. Há um padrão de assaltos, eles são sempre entre as 3 e 4 da manhã, quando a população precisamente entra em sono profundo, quando deixa de circular, os bares possam existir, fecham às 2. Portanto, a partir dessa hora é um padrão que eu tenho, já tem isso identificado constatado dessas atuações. E, portanto, estas quatro situações têm que ser todas elas respondidas e têm que ser dadas respostas, mas em tempo útil. O que está aqui é os acontecimentos estão claramente a ultrapassar todas as cadeias de decisão que possam existir e tudo aquilo que está a acontecer está a ser ultrapassado. E o que acontece é uma população insegura, o que acontece é uma população que tem medo de sair à rua, pessoas que saíam às 8h30 para fazer uma caminhada ou porque são diabéticas, a seguir ao jantar têm que fazer essa caminhada e têm medo de sair às 8h30 da noite. Têm medo de sair. E, portanto, respondendo naturalmente, nós o que pensamos e o que eu penso sobre isto, há um problema de consumo de estupefacientes que eu penso que está na base disto tudo, que será a causa promove principal. esta situação. Mas ter um guarda noturno, ter mais e melhor policiamento e ter as devidas medidas de coação promovidas pelo Ministério Público e sobretudo, implementadas, onde resolver. Mas se estas pessoas todas, se estas entidades a quem direito diz respeito, não fizerem nada para resolver, nada será feito. E o que a população pede, e a vigília foi esse o objetivo principal, é pedir ação. Isto é tempo de agir, não é tempo de reagir e de andar a pensar, é de agir. Pedro Gomes, presidente da Junta de Freguesia de São Roque, de outra localidade que aqui há alguns meses também foi muito badalada nas notícias e chegaram a estar aqui também a falar da situação. Neste momento, como é que está a freguesia em termos de pequena criminalidade? Boa noite e havia alguns furtos, se calhar já assaltos, porque havia alguma violência nesses ilícitos perpetuados lá em cima. Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores, obrigado pelo convite. Bom, podemos dizer que São Roque está muito mais calmo. Este cenário passado pelas pessoas da Camacha, eu estava aqui a ouvir e já estava a sentir aquilo que se passou. E pelas mesmas razões, pela toxicodependência. Pela mesma razão. Portanto, eram especialmente as drogas sintéticas, vamos ser claros, foram essas a grande causadora dos pequenos furtos e alguns roubos também, portanto, dentro da... E, pronto, houve uma ação, a polícia teve um papel importantíssimo, o reforço do patrulhamento, a polícia de proximidade, nós até organizamos uma reunião com a população, com a polícia, com a saúde pública, explicamos o que é que se estava a passar e a situação aos poucos fosse resolvida. Efetivamente, aqui a grande questão é a justiça, o tempo, a demora da justiça em aplicar as respectivas medidas de coação àqueles que vão cometer... acontecia a mesma situação, crimes perpetuados pela mesma pessoa. Eram feitos foram feitas várias rusgas à mesma casa, na mesma zona, apanhado N vezes, não sei quantas, sem limite, e só ao fim de muito tempo, e que está neste momento a decorrer, que está em prisão preventiva, e acho que já foi julgado, até já tem alguns julgamentos que estão a decorrer. Só a partir desta altura é que começamos a ter algum sossego na freguesia. Portanto, a questão, acho que tem dois lados. Nós temos que atuar no lado da prevenção. No início, nós começamos já junto das escolas, com o não às drogas, numa campanha que organizamos com a Câmara Municipal. Portanto, começar este trabalho de início para que no futuro não tenhamos novamente este problema. E depois, por outro lado, tem que haver a justiça a ser mais rápida, mais célere, a resolver a situação para que a população possa ter também algum sossego e que estas situações, os descritas aqui, não aconteçam, porque vai acontecer na Camacha, depois consegue resolver o problema na Camacha, muda para outra freguesia e tem sido este o percurso. Por exemplo, isso é que aconteceu em São Roque. Nós conseguimos diminuir
tudo aquilo que se passava em São Roque passou para São Pedro. Portanto, vamos afastando com a barriga, no fundo, vamos ser claros. O que nós temos que atuar na prevenção e depois a justiça tem que ser mais célere e sem isso nunca vamos conseguir resolver este problema. Sempre, eu acho que reforçava sempre a parte do apoio que nós temos todos de dar. Por exemplo, o Presidente da Junta, nós estamos ali para apoiar a população, para ajudar a população, nas várias áreas que nós temos. Mas a segurança não é uma competência da Junta, mas o bem-estar da população e o alarme social é uma preocupação da Junta. E foi isso que nós juntamos vários esforços com várias entidades e que, de alguma forma, vamos dizer que não está tudo resolvido para ajudar. Também penso que tem pouco movimento de guardas noturnos em São Roque. O que funcionou aqui foi um pouco o trabalho que a polícia fez, o trabalho de proximidade com a polícia de proximidade, se reúne quase semanalmente connosco e nós também criamos uma folha de ocorrências, que é uma coisa simples na Junta de Freguesia, em que as pessoas foram relatando diariamente todas as situações e nós fomos encaminhando para a polícia. Depois os polícias vinham connosco, nós reuníamos e fomos, de alguma forma, ir atalhando as várias situações. Porque temos uma população muito idosa e que também já não sai à rua a partir de determinada hora. Portanto, todas estas situações hoje aqui descritas também aconteciam. De qualquer maneira, pronto, posso-me dar por satisfeito neste momento, porque a situação está muito melhor, muito mais mas sempre vigilante para que não volte a termos na freguesia aquilo que já tivemos no passado e que foi muito mau e que toda a gente andava assustada na freguesia. Paulo Alves, a sua profissão é se calhar desconhecida de muita gente. Não existem muitos guardas noturnos na Madeira, penso que 8 no total. 8, penso que 8 no total e a maioria deles aqui no Funchal. No Concelho do Funchal, só Santa Cruz terá um e Machique também. Nós temos 4 licenças, uma vaga, temos São 3 a operar. 3 a operar neste momento. 3 em Santa Cruz e um em Machique. E os outros no Concelho do Funchal. Como falávamos aqui, o vosso trabalho é pago pelas pessoas, pelos residentes, pelos comerciantes destas localidades. Boa noite, Tânia. Agradeço novamente a oportunidade de cá estar. Uma boa noite também aos intervenientes aqui no painel. De facto, assim é. Os guardas noturnos vivem daquilo que os contribuintes nos dão ou nos pagam pelo serviço prestado. Obviamente, nós somos, e é preciso não esquecer, elementos auxiliares das forças de segurança. Como diz ali o Sr. Presidente da Câmara, da Junta de Freguesia, da Camacha, um guarda noturno só pode não resolver o problema. Eu penso que a grande mais-valia do serviço que nós temos aqui implementado, e posso falar mais, é pelo Funchal, claro que sim, como é óbvio, é de facto a articulação que nós temos com as forças de segurança. Se não fosse o apoio das forças de segurança, podíamos ser 10, 20, 30 guardas noturnos no Funchal, que eu penso que a eficácia não seria tão grande como é neste momento, apesar de sermos 4. Ou seja, quando vocês detectam um ilícito qualquer, comunicam à PSP, como é que funciona? Comunicamos, não podemos atuar. Se for em flagrante delito, nós podemos deter a pessoa e depois entregamos sob detenção aos elementos das forças de segurança. Vocês têm uniforme e armas. Exatamente. Nós temos um uniforme, temos um equipamento que está previsto do ponto de vista regulamentar. As viaturas têm que andar sempre identificadas durante o período em que nós estamos a trabalhar. E os procedimentos basicamente são esses. Agora, é preciso ver, eu já estive num painel desta natureza, onde falta aqui um elemento, penso que é os psicólogos. Teve num painel desta natureza o ano passado com o psicólogo doutor Daniel Neto. E eu acho que temos que atacar o problema na origem, ver o que é que leva estas pessoas que cometem os furtos ou os roubos, independentemente da gravidade da situação, o que é que leva estas pessoas a consumir, primeiro. Se são de famílias estruturadas, o que é que se passa com estas pessoas? E a partir de detectar a origem destas situações, se calhar podemos chegar a alguma conclusão. E isso tem que ser um trabalho feito por outras instituições. Sabendo o que é que está na origem, porque é que as pessoas começaram a consumir, seja substâncias destas novas drogas sintéticas, seja lá o que for. O que é que levou as pessoas a entrar por aí? Mas nota que, de facto, são as drogas a grande causadora deste aumento. Há um aumento e as pessoas precisam de dinheiro para as consumir. E, obviamente, daí os pequenos furtos e essas situações que têm sido relatadas, não só no município de Santa Cruz, como diz ali a Presidente de Câmara, é um bocadinho transversal, penso eu, em toda a região, tendo o foco em mais algumas zonas do que outras. Felizmente, eu também sou morador em São Roque, mas nunca senti, e depois é preciso não generalizar. A Santa Cruz é um município muito grande. Nós estamos a centrar na Camacha, que é onde o problema reside.
mas tem mais não sei quantas freguesias, Gaula, etc., onde a situação não soube falar em situações do género. Felizmente, e espero que não. Da mesma forma que em São Roque havia um foco, havia um problema que estava localizado numa rua, não na freguesia toda. Que eu moro ali há 18 anos, o meu pai comprou propriedade há 40 e nunca tivemos nenhum furto na nossa propriedade. Por isso é preciso ter consciência disso quando se fala na situação da Camacha, que há aquela situação, é um foco, é uma zona que está devidamente localizada e que obviamente vai merecer, eu seguro que vai merecer a atenção dos órgãos da Polícia Criminal. Paulo Alves, vocês andam sozinhos normalmente? Sim, o regulamento só permite que a gente trabalhe sozinhos. Não sentem também, de certa maneira, alguma insegurança por esse facto? Não, porque nós temos equipamentos de defesa. Nós temos uso e porte de arma, temos gás-pimenta, temos bastão, temos um equipamento semelhante ao que as forças de segurança, só que só o podemos usar, como é óbvio, em situações extremas. Uhum. Como toda a gente. Agora, nesse aspecto, sim, nós temos quando vemos que a situação está a atingir um patamar em que pode colocar até em causa a nossa segurança, aí sim solicitamos o apoio da PSP. O que normalmente é rápido e eficaz, e isso desmotiva qualquer tentativa o que não quer dizer que já não tenha tido alguns afrontamentos em 13 anos de profissão. Alguns desafios. E algumas ameaças, sim. Mas não passa disso mesmo. Pode-se dizer que em 13 anos fui ameaçado de arma branca, por exemplo, que agora se fala muito, 2 vezes. O que para um guarda noturno, em 13 anos, é uma média muito baixa, digo eu. O ideal seria não ser nenhuma, mas estamos a falar, estou-lhe a dar um exemplo concreto. Agora, há situações mais críticas, mas quando assim acontece, nós sozinhos não conseguimos fazer nada. Estava a dar resposta ali ao Presidente da Junta de Freguesia da Camacha. Tem que ser sempre com a interação, tem que ser da Casa do Povo, tinha que ser sempre com a interação das forças de segurança. Caso contrário, as coisas não funcionavam e não tínhamos tido os resultados que temos tido, penso eu, pelo menos no período noturno, que é aquilo que eu posso falar também, do número de situações que acho que aqui no Funchal tem vindo a ser, talvez não diminuído, mas pelo menos mantido e não aumentado, que é essa uma das preocupações, não aumentar o clima de insegurança aqui na cidade do Funchal no período noturno, que é o período também que eu posso falar. Paulo, e há contribuintes, cidadãos também, de certa maneira, descuidados? Que também há muito descuido. Mas para isso é que a gente existe. Aos furtos. E a vantagem, precisamente, do serviço do guarda noturno, como estava ali o Presidente da Junta de Freguesia da Camacha a dizer, é a tal proximidade. Como nós fazemos um patrulhamento muito próximo, a polícia tem um âmbito de ação, um raio de ação muito maior. E então na freguesia, então no Concelho de Santa Cruz, pela área, pela dimensão, isso nem se fala, independentemente dos meios. Mas estamos a falar num concelho com uma área muito grande, uma área geográfica muito grande. Aqui no Funchal o problema mantém-se e os meios até são muito maus. Uhum. Agora, como nós temos esse patrulhamento de proximidade, obviamente vamos prestando atenção em mais pormenores e vamos chamando a atenção das pessoas. O patrulhamento é piado também. Diga. O patrulhamento é piado. É piado, sim, muitas vezes sim, porque os condomínios, eu costumo dizer, o carro ainda não sobe escadas. Normalmente, quando nós vamos fazer, por exemplo, o patrulhamento de um condomínio e que entramos e fazemos a respectiva ronda para ver se não está lá ninguém que não faça parte do mesmo, tem que ser feito pedonalmente, na maioria dos casos. E até mesmo no Funchal, naqueles arruamentos mais pequenos, para ser mais eficaz, porque há muitas formas que os meliantes têm de se esconderem, acho que o ideal é fazê-lo de forma apiada. Na minha opinião, e aprendi isto com um senhor chamado Arlindo Nóbrega, que é guarda noturno no Concelho de Santa Cruz, faz este ano 23 anos. Por isso, acho que o patrulhamento, para ser mais eficaz, tem que ser assim. A pessoa tem que fazê-lo pedonalmente, naquelas situações em que o permite, e aí tem uma maior atenção, mas sim, há algum descuido, já houve mais, verdade seja dita. Se a gente for lançando alguns alertas, nós, as forças de segurança, até os próprios elementos das empresas da vigilância privada, fomos lançando alguns alertas perante os nossos contribuintes, aos clientes, as pessoas depois tomam algumas precauções e evita-se muita coisa, por essa via evita-se muita coisa. Agora, volto a dizer, convém é analisar a origem das pessoas que estão envolvidas neste problema da toxicodependência, o porquê de estarem envolvidas no mesmo. O que é que deu aso, se foi desemprego, se é de problemas familiares, o que é que esteve nessa origem. E a partir daí pode ser que a gente chegue começar a atuar na origem do problema. Exatamente. João Góes, há realmente esta percepção de que a toxicodependência está na origem da maior parte desta pequena criminalidade? Na região toda, incluindo aqui a zona mais baixa um dos grandes problemas identificados. Aliás, temos falado
sobre isso. O Sr. Comandante Regional, todos os anos, no aniversário do Comando Regional da Madeira, faz a sua alocução, aborda sempre o tema da criminalidade e aborda alguns dos principais problemas, e abordou sobre isso a questão das drogas sintéticas, principalmente, e a questão do álcool. São os dois problemas que estão em base de muito daquilo que é a atividade policial e de muito daquilo que é os comportamentos inadequados de algumas destas pessoas. Que, não digo todos os dias, mas por semana, se calhar, todos nós ouvimos várias vezes nas redes sociais e nos jornais pequena criminalidade, ataques com armas brancas, sobre os ataques com armas brancas. Tem acontecido com alguma frequência? Sobre os ataques com armas brancas, ainda bem que trouxe esse assunto, lá está. A questão do rigor de algumas destas notícias é muito mais importante do que um simples post numa rede social. Isto não pode virar notícia, tem que haver um rigor sobre isto. Em 6 ou 7 que fizeram, portanto, confirma-se 3 ou 4, porque o resto eram questões de ou automutilações ou acidentes domésticos. Portanto, isto é um esfaqueamento. Poderá ser, mas não é lançado uma notícia assim em que houve uma pessoa que foi esfaqueada. Não foi esfaqueada, foi uma automutilação. São questões diferentes. Portanto, nós, a nível da região, nós somos uma região segura. Esta é a nossa percepção. Nós tivemos uma diminuição da criminalidade violenta e grave em 2023. O que é considerado criminalidade violenta e grave? Portanto, criminalidade violenta e grave inclui uma série de crimes, entre os homicídios, as ofensas corporais graves e os roubos, por exemplo, que é aquele que se fala muitas vezes, que é estas questões de esfaqueamentos, que são questões de roubos ou que são questões de ofensas à integridade física grave. Nós tivemos uma diminuição que vai andar superior aos 10%, contrariando um todo nacional, onde a criminalidade violenta e grave aumentou, ou vai aumentar. Esse vai ser, em princípio, aquele que será do relatório de E a outra pequena criminalidade que no início disse que tem aumentado? Teve um ligeiro aumento, não é? Principalmente na questão dos furtos com arrombamento em estabelecimento comercial. Notamos um pequeno aumento dessa criminalidade em relação a 2022, portanto, e estamos a verificar no início deste ano uma diminuição em comparação ao período homólogo do ano passado. Existem alguns casos ou alguns focos deste tipo de criminalidade, que é a questão que está a acontecer agora na Camacha, que aconteceu em São Roque, que foi um caso concreto e real, onde aconteceu, e isso foi assumido, e fez uma intervenção de fundo. Aliás, eu também tive nessa intervenção. E na Camacha, que intervenção é que a PSP pode ter para ajudar a diminuir esta pequena criminalidade? Na Camacha estamos a trabalhar, de facto, neste momento, através da Esquadra Policial de Santa Cruz. Estamos a trabalhar junto da comunidade, estamos a trabalhar junto da Junta de Freguesia da Camacha. Normalmente trabalhamos sempre junto das juntas de freguesia, onde procuramos saber quais as inquietações das pessoas, onde procuramos ter um contacto mais próximo e onde trabalhamos as várias valências da Polícia de Segurança Pública. Trabalhamos através do modelo integrado de policiamento de proximidade, onde temos polícias dedicados exclusivamente a esta missão de ter um contacto mais próximo com a população, uma recolha da informação, portanto, andar, digamos, mais junto da população e menos ser uma polícia reativa. Através das equipas de patrulhamento alto que nós temos dadas à Esquadra de Santa Cruz, tentamos Foram aumentados esses patrulhamentos? Tentamos ter uma equipa sempre em permanência na Camacha. Portanto, tentamos ter sempre, das várias freguesias que Santa Cruz tem e da vasta área, como já aqui falado, estamos neste momento com um patrulhamento alto e apiado na freguesia da Camacha 24 horas, 7 dias por semana. Portanto, e, a nível da investigação criminal, estamos a fazer um reforço também junto do Ministério Público, em articulação com o Ministério Público, para fazer a cooperação destes processos todos, onde são identificados desde já os seus autores, e a trabalhar naqueles onde não tem ninguém identificado, para se conseguir reunir prova para levar ao seu infrator. Juntando tudo isto, só assim é que poderá ser aplicadas as tais medidas de coação privativas de liberdade. Hélia, o Paulo Alves falava aqui de combater o problema na origem e essa seria também, com certeza, a solução. Essa seria a solução.
Sim, combater na origem o consumo de estupefacientes não é fácil de o fazer quando se, no fundo, agiliza e muda aqui uma lei da droga que realmente facilita o acesso. Neste momento essa lei não está ainda a ser aplicada. É claro que a nas questão escolas... tem muito a ver, todos nós sabemos que a Madeira é a região do país que tem mais consumo e tráfico de drogas sintéticas. E nada tem a ver com a liberalização de drogas, tem a ver com o facto de elas não serem crime, ou seja, de se poder consumir porque elas não fazem parte daquela lista. Há todo um trabalho de prevenção e de sensibilização que pode e deve ser feito nos nossos públicos infanto-juvenis e as nossas escolas são incansáveis nesse trabalho e mesmo em parceria com o município temos alguns programas e ações de sensibilização que são feitas. A verdade é que eu realmente gostava de voltar aqui à questão disto ser um foco estar devidamente identificada e enquanto se continuar a sentir esta impunidade aqui que o Ricardo Vasconcelos se referia, o problema vai manter-se. O problema vai se manter e até vai incentivar outros a repetir estes comportamentos que nada lhes acontece. Portanto, estando identificada a situação, eu acho que aqui realmente importa todas as entidades unirem esforços e se já sabemos quem é, até porque alguém dizia-me que em termos de bairro da Nogueira há ali um número limitado de habitações, de famílias, que se nós conseguíssemos aplicar as tais medidas de coação adequadas, seria suficiente para retomarmos a tranquilidade que agora São Roque, por exemplo, verifica. Fala-se do comando da PSP, a esquadra da PSP que existia e que, entretanto, foi desativada. Mas aqui, realmente, o Sr. Comissário confirma que há ali um patrulhamento regular e sabemos que os agentes da PSP têm feito o trabalho de casa de identificar e até de levá-los, de apresentá-los ao Ministério Público, que depois tem a sua responsabilidade levar-los à frente de um juiz, que é a única entidade, a única... João Góes, de certa maneira, se calhar a PSP também muitas vezes sente que o seu raio de ação não pode ser extravasado, não é? Porque acabam por deter, se calhar, a mesma pessoa N vezes, e também vemos notícias, ainda há tempos houve alguém que foi detido, 27, já tinha feito assaltos durante 27, tinha feito o mesmo tipo de furto 27 vezes e só depois é que lhe foi aplicada a medida de coação. Isso foi um comunicado mesmo da PSP. Sim, essa situação de facto aconteceu. Temos alguns desses exemplos. O vosso raio de ação não pode ser extravasado. Nós trabalhamos de acordo com a lei que nós temos em Portugal. Não é? A polícia não faz leis. A polícia faz cumprir as leis que elas existem. Falava-se da questão da continuidade da atividade criminosa. A moldura penal também é importante para a questão da atribuição de medidas de coação. E depois, além disto tudo, o mais importante de tudo, é o princípio da presunção de inocência. Portanto, todas estas pessoas, mesmo que estejam identificadas, elas são presumidas inocentes até prova em contrário. Mesmo quando são apanhadas em flagrante delito? Quando são apanhadas em flagrante delito, já está aí um pressuposto de prova muito grande. Portanto, já existe uma prova muito boa para, por exemplo, se aplicar uma medida de coação mais agravada. Agora, Ricardo, estou-me a lembrar, por exemplo, há dias, durante a vigília que foi feita na Camacha, o Ricardo falava da população ter apanhado um destes suspeitos em flagrante e ficaram com ele durante um bom tempo. Foi num bar, sim, em que os proprietários intervieram no decurso do assalto e retiveram o suspeito até a chegada da polícia. Mas essa é uma situação que até pode ter consequências negativas para quem... É perigoso, sim, porque estas pessoas em questão, e esta que está bem referenciada no indivíduo... Ou os próprios comerciantes acabarem por ficar demasiado enervados e fazerem coisas que também são ilícitas. Tudo isso fica sempre depois na mente das pessoas. Mas em relação a este indivíduo, eu gostava de voltar a esta questão, ele é uma pessoa com 50 e poucos anos, vai fazer agora, penso que 54 ou 55 anos. Atuar na origem, já não, porque ele já é uma pessoa que está completamente desintegrada do sistema. Mas a parte do alarme social, e que o Pedro falou ali bem, a parte do sentimento de insegurança e de medo da população, por si só deveria ser suficiente, e porque o alarme social é um dos motivos para decretar prisão preventiva a um indivíduo. Neste caso, ele
que assaltou várias vezes. Há circuitos de videovigilância dos estabelecimentos que identificam bem, já não entram com a cara tapada, já não entram com um capuz na cabeça, já vão totalmente descaracterizados, sem qualquer problema, a mostrar quem são. Portanto, enquanto não houver a promoção destas medidas de coação, vai ser sempre um problema. Essa questão das pessoas terem detido, claro que as pessoas vivemos num Estado de Direito e as pessoas são cumpridoras e na Camacha, de certa maneira, temos esta população que tem essa premissa também e vive assim. Mas, efetivamente, podia ter-se dado ali uma situação com consequências completamente diferentes. Queria aqui também pegar nas palavras do seu guarda noturno, Paulo Alves, e precisamente que essa é a minha visão de um guarda noturno. Há muitas pessoas que estão a desvalorizar a questão do guarda noturno. Ele é uma pessoa que, não o Sr. Paulo Alves, mas o guarda noturno, a figura do guarda noturno, tem a proximidade, conhece os tais recantos muito importantes que o senhor estava ali a dizer, onde é que se escondem, como é que se movimentam, os horários que se movimentam, tudo isso. E isso traz uma informação privilegiada e essa própria informação, depois passada à PSP, também permite atuar de forma diferente. Não é um trabalho que tem que ser feito de forma isolada. Se no passado tivemos uma boa experiência com o guarda noturno, e é verdade que o Januário trabalhava bem, porque é que já está a este tempo todo sem voltar a abrir o concurso para as pessoas? Porque a vaga já existe, a área territorial também está definida, vai até o abrigo do Pastor, se não me engano, e, portanto, é só abrir. O que é que falta, Hélia, para que, de facto, esta vaga seja preenchida? Sim, Tânia, importa aqui referir, quando esta vaga fica... Já foi há 3 anos. Mas quando ela surge porque verifica-se a não valorização da existência do guarda noturno. Portanto, como deverão compreender, o município naquele momento não sente a necessidade de voltar a preenchê-la, até porque lá está, uma vez mais, a rentabilidade surge da articulação direta com os contribuintes, e se esses contribuintes na altura não estavam de facto a corresponder, daí realmente ter cessado aquela atividade. E quais são os requisitos agora para voltar agora estamos de referir a preencher essa vaga? Entretanto, o que é que se fez, Tânia? Estamos com um período de discussão pública aberto para rever e atualizar o regulamento municipal da atividade de licenciamento e fiscalização da atividade de guarda noturno, porque entretanto a lei também alterou, e nesta mesma revisão estamos também a aproveitar a oportunidade para rever as zonas de atuação. Portanto, à data, não todo o concelho está coberto. Sabemos que temos o guarda noturno, por exemplo, de Santa Cruz, que está a servir também o Santa Serra, mas de acordo com o regulamento isso não está esclarecido. Portanto, esta revisão já vem permitir, no fundo, alargar a atuação e estas zonas. Mas quanto tempo é que isso vai demorar até que, na realidade, a vaga seja preenchida? O Código de Procedimento Administrativo exige que agora se tenha, durante 30 dias úteis, 30 dias úteis o período de discussão a decorrer. Nós pensamos que em abril vamos estar em situação de poder fechar a discussão pública, levar a reunião de Câmara, órgão executivo, levar a reunião da Assembleia, órgão deliberativo. Na melhor das hipóteses, essa vaga será preenchida quando? Talvez no verão. E lá está, e esperamos sinceramente que haja candidatos e que os candidatos sintam que é uma missão que querem assumir com todas as condicionantes e com todas as variáveis que são inerentes à atividade de guarda noturno. Eu sei que estou sempre a bater na mesma tecla, Tânia, mas se me permites voltar atrás, eu sei de facto que, por exemplo, o Ministério Público de Santa Cruz funciona com 7 pessoas, com 4 funcionários e 3 procuradoras, para 12 mil processos. Portanto, a tal celeridade que se pretende, ou seja, não só a lei tem que ser justa e tem que funcionar, mas também todo o sistema de justiça tem que funcionar. E aqui realmente remete-nos para... São poucos meios. E remete-nos para a importância de nós reforçarmos, nós, entidades públicas como um todo, sem apontar dedos, mas de reforçar o investimento na dotação de recursos humanos, técnicos, a cada uma destas entidades para conseguir corresponder. Eu dou-vos o exemplo em termos de Santa Cruz, uma das competências materiais que nós temos prende-se com a Proteção Civil, e temos a nossa Corporação de Bombeiros, sabedores, em que só a atualização dos salários e a valorização da carreira importou em 250 mil euros na altura. A massa salarial dos nossos 54 homens à data
representam mais, já fazendo as contas, com os 24 bombeiros novos que estão a ser recrutados neste momento, ascende quase aos 2 milhões, ou seja, em termos de massa salarial do município, isto representa 20% da nossa massa salarial, é para os nossos soldados da paz, para os nossos homens e mulheres da paz, que temos mulheres também a concorrer nesta nova escola, e de dizer que importa realmente olharmos para as nossas finanças e usá-las, aplicá-las de uma forma rigorosa e relevante e fazer chegar cada cêntimo que os contribuintes nos confiam a todas estas estruturas que têm por missão, em cada fase do processo, salvaguardar a tal punidade e o clima de segurança e de tranquilidade. Faltam realmente meios. A PSP também sente essa necessidade de meios humanos e técnicos. Não me vou pronunciar naturalmente sobre a atribuição ou não de meios à polícia. Nós temos de trabalhar com os meios que temos e fazemos o melhor com aquilo que temos. Acho que qualquer comandante de polícia, se lhe perguntarem se quer mais meios, vai dizer sempre que sim. Portanto, nós estamos ao dispor do Ministério da Administração Interna, toda uma questão de Ministério e de admissões e também de pessoas que estão a sair da corporação. Tentamos equilibrar sempre os nossos meios de acordo com aquilo que temos. Saem muitos e entram poucos, ao fim e ao cabo. Sim, nós na Madeira estamos a conseguir manter o nosso efetivo. Estamos a perder muita gente, mas felizmente estamos a conseguir manter, pelo menos na parte operacional, estamos a conseguir manter o nosso efetivo. Pedro Gomes, lá em São Roque, a situação era restrita a uma rua, ou pelo menos a uma zona específica. Vocês conseguiam estancar essa zona. E o que é feito para que isso não se alastre para outras localidades? Isso é importante, porque o que acontece, por exemplo, agora na Camacha, nada nos diz que não possa acontecer. E não volta a acontecer noutras localidades da mesma freguesia. Há aqui sempre o risco, a partir do momento em que a pessoa que era causadora de todo este alarme social volte à zona. E aí voltamos a ter novamente o problema. É aí que temos que também, as autoridades e o Estado têm que atuar de forma que, sabendo que é conhecimento público e que é conhecimento das autoridades, que essa pessoa vai sair da cadeia, que tenha algum acompanhamento. Ou que até seja desviado da zona. Senão, vamos voltar a ter o problema. Bom, penso que ele vai ainda ter mais um conjunto de crimes que vai ser julgado e que vai prorrogar no tempo, mais algum tempo. Mas um dia vai sair, será que vem de outra forma, se vai voltar a igual? Portanto, isso acho que é uma intervenção importante. Reinserção social. É reinserção social, para que não volte outra vez a acontecer. O que nós estamos a fazer é, especialmente junto da comunidade escolar, juntamente com os professores, da comunidade desportiva, com os atletas, com os clubes da freguesia, trabalhando tudo nessa área de prevenção. E alertando a polícia de todas as situações que vão acontecendo pontualmente. Não deixou de haver pequenos furtos, nem alguns roubos. Continuam a existir, dispersos pela freguesia, mas temos andado muito mais em cima das situações. As pessoas também, dada esta situação, reportam mais informação também à Junta. Nós, na tal folhinha de ocorrências, que é uma coisa muito simples, que vamos mandando várias vezes para a polícia, que agora são poucas vezes que fazemos, mas ainda o fazemos. Portanto, tudo isso ajuda. E no trabalho que vamos reunindo com a polícia de proximidade, porque não deixou, o problema está resolvido, não deixamos de falar, não deixamos de reunir e a polícia não deixou de ir a São Roque. Continua esse trabalho a existir. E vamos também identificando situações que vamos ouvindo, que a própria polícia também vai recolhendo e vamos, para que não se alastre para outras zonas. É evidente que aqui a situação tem a ver com as drogas sintéticas. Portanto, aqui tudo o que se está a fazer, não está-se a aplicar a lei, mas a lei se calhar vai ser aplicada. Quando se aplicar a lei, o traficante quase que é o consumidor e deixa de haver tráfico. Portanto, o trabalho da polícia ainda vai ser mais difícil. Os polícias já têm uma situação precária, se como disser, não pode falar, mas eu posso falar por ele. Já tem uma situação em que estão a luta, e bem, porque eu tenho lidado com ele todos os dias e eu percebo o sentimento da polícia neste momento, e, portanto, tem que se reivindicar e ter mais condições, mas também ter mais meios, mais carros de patrulha, mais polícia. Carros a funcionar. Carros a funcionar. Penso que agora até receberam um conjunto de 16 carros.
relativamente às multas. E também, nós, por exemplo, aqui, em relação não à junta, mas ao município do Funchal, portanto, está a ser preparado, e penso que dentro de pouco tempo vai entrar, que há videovigilância já no centro do Funchal. Isso também acho que é uma ajuda importante. Espero, como sou das zonas altas, que isso também chegue um pouco a determinadas zonas, pelo menos as mais centrais, mas nas conversas que nós temos tido, penso que isso também há abertura para isso. Portanto, todo esse trabalho em conjunto vai ajudar a prevenir e a diminuir o conjunto de situações que vamos tendo nas várias freguesias da Madeira. Ricardo, a Camacha tem muitas localidades, é uma freguesia dispersa, onde há muitos idosos que vivem muitas vezes sozinhos em zonas bastante isoladas. São esses, sobretudo, que vos preocupam. Têm chegado furtos a estas pessoas? Assim, nós, na Casa do Povo da Camacha, temos, em parceria com a PSP, e que o Sr. Comissário falava, da parte da proximidade, ações com uma equipa de polícias que faz com os idosos e que convidamos a população idosa, não só os utentes do centro de convívio da Casa do Povo da Camacha, mas toda a população que frequenta atividades séniores na Casa do Povo da Camacha, para essas ações e para, precisamente, dizer que cuidados devem ter e atuar um pouco na área da prevenção, embora aqui a freguesia é grande e há idosos que vivem sozinhos. É um problema. Contudo, e felizmente, por um lado, não é? Aquilo que tem acontecido é essencialmente na zona central da freguesia da Camacha, mas também está-se a deslocar para a zona do Caniço. Ali a zona dos Moinhos, a zona da Assomada também tem sido visitada. E, portanto, aqui nos idosos há uma preocupação, da Casa do Povo da Camacha também da PSP e fazemos essas ações. Naturalmente, a área geográfica é grande, e é difícil de cobrir toda a área. Contudo, aqui, e só para responder quando eu peço mais ação, eu gostava de deixar isto bem claro, o que é que quer dizer mais ação. Mais ação é da parte da polícia, e bem que já se viu mais policiamento e tem reforçado o policiamento, é um esforço da PSP para responder a esta dificuldade e este problema que a população está a viver. Aqui no caso do guarda noturno, e que já vimos, como disse a Sra. Presidente, que só para agosto que poderá abrir a vaga, mas não sei se, entretanto, dos outros 3 guardas, se algum estará disponível para alargar a sua área de patrulhamento e, nesta fase intermédia, termos esta ação de resposta para um problema efetivo que está a acontecer. E, naturalmente, da parte do Ministério Público, já foi falado aqui muitas vezes, e o Pedro falou também sobre essa questão. O indivíduo que se fala e que é o que é mais... Estamos a falar de uma pessoa mais presente só, não estamos a falar só de uma pessoa. Estamos a falar não, eles andam 3, 4, mas há um que está mais referenciado e que é o motor de ignição de toda a questão. Tem uma intimidação para se apresentar regularmente no posto de polícia, não sei o que se chama, termo de identidade. Mais ou menos isso, tem que ir lá se apresentar. São apresentações periódicas, depende da Acontece que essas apresentações periódicas não estão a ser cumpridas. Ele ainda não apareceu em nenhuma. E, por si só, a ausência das apresentações periódicas é motivo para a prisão preventiva. E, portanto, eu não sei o que é que mais é necessário acontecer. Terá de haver uma pessoa com vários assaltos. Não é assim. Porque, atenção, a PSP, eu ainda ontem, como estava a dizer, estive na esquadra, no âmbito destes assaltos e das queixas que fiz, porque também uma altura diziam que as pessoas não faziam queixas, e eu quis fazer este percurso e fazer a queixa, porque eu efetivamente fui lesado, mas também fazer esta queixa. E fui lá falar sobre esta questão, e a PSP tem feito um esforço hercúleo, diria, porque falta um conhecimento de causa, porque tive uma reunião com todo o comando da divisão Machique Santa Cruz, com a estrutura de comando. Sei que andaram a reunir os processos todos desse indivíduo para criar um processo, não sei se pode dizer um processo conjunto de todos os assaltos e todos os crimes que esse indivíduo praticou, para depois fazer uma acusação sobre todos esses processos. Mas, no entanto, se várias premissas já foram quebradas, o alarme social, a atividade continuada, nas apresentações periódicas, o que é preciso mais? Não sei.
irem assaltar o tribunal, talvez. Se forem assaltar o tribunal, se calhar pode haver uma resposta mais célere. Ficasse em prisão preventiva, por exemplo, poderia diminuir drasticamente Sim, porque aquilo que se fala da impunidade e de nada acontecer, depois passa sempre aos meliantes e aos delinquentes a imagem que nada acontece. E se não há consequências, vamos fazer. A situação de há dias em que acabou por falecer uma das pessoas que saltou o muro não fez diminuir nada a criminalidade? Eu diria, logo a seguir aconteceu várias coisas e que não diminuiu. Agora está mais calmo quando os indivíduos está a fazer tratamento, que eu saiba, nos indivíduos. Houve um que faleceu. Houve um que faleceu e penso que a quadrilha está assim meia desfeita e por si só acalmou. Mas não quer dizer que não volte a acontecer. E esta impunidade também passa para o dia. O que é que acontece? Outros delinquentes, durante o dia, vão juntar as pessoas, pedir dinheiro, mas vão pedir dinheiro de uma forma intimidatória. Porque sabem que não acontece nada e começam quase a extorquir. E, portanto, tudo isto precisa de ação e tudo isto precisa de encontrar aqui estas ações imediatas, pedir ao Guarda Noturno das outras freguesias que venha à Camacha, policiamento e o Ministério Público resolver rapidamente aquilo que tem que resolver. Muito obrigada a todos por terem estado cá esta noite a debater esta questão, que, como aqui disse logo no início, não é única e exclusiva da Camacha, antes fosse, porque seria menos trabalhoso para todos. Obrigada também a si que esteve connosco ao longo desta última hora. Voltamos daqui a 15 dias. Boa noite.